Bem-vindos ao canal Seja um Holder! E estamos mais uma vez aí com mais um vídeo do quadro Holder Analisa. Hoje a gente analisa ações, fundos imobiliários, REITs, stocks aí para vocês, tá? Inclusive agora a gente iniciou uma série de análise onde vocês nos dizem o que vocês querem. Então o último vídeo que já saiu, né, que o Thiago gravou aí na semana passada, já sobre o fundo imobiliário MXRF11, que foi um pedido de inscrito. E hoje também eu vou analisar um REIT que também foi um pedido de inscrito, né? Então o REIT que eu vou analisar hoje é o UHT, tá? Vou trazer alguns dados interessantes para vocês, mostrar no site algumas coisas que a gente tem que ficar de olho quando a gente analisa esse tipo de ativo. Lembrando que esse tipo de ativo tem algumas peculiaridades, então quando a gente vai analisar um REIT, tem algumas coisas ali que são bem diferentes quando você analisa um estoque ou uma ação, e muito diferentes quando você analisa um fundo imobiliário, né? A gente sabe sim que os REITs eles são empresas do setor imobiliário americano, mas eles são muito diferentes dos nossos fundos imobiliários porque eles realmente são empresas, né? Não são fundos como aqui. E se você quiser daqui a pouco entender um pouco mais essa diferença, tem vídeo aí no nosso canal, só procurar ali a diferença REITs barra FIIs, que a gente tem vídeo dizendo bem certinho lá quais são as diferenças, as características do REITs, o que uma empresa precisa para ser considerado um REIT. Então tem tudo ali, tá, pessoal? Aqui vamos focar realmente na análise do ativo, beleza? Sem mais delongas, então, vamos começar aqui, vamos para a tela. Estamos aqui no Fundamentei, tá? No site Fundamentei. Então já coloquei ali o ticker do REIT, né? UHT, Universal Health Realty. Ó, meu inglês aí ficou uma porcaria, mas é isso aí, pessoal. Bom, vamos seguir aqui então. Começando aqui, antes de entrar aqui para a parte dos números em si, né? Vamos olhar o site de RI, tá? Do REIT. Lembrando que ele é um REIT de healthcare, então é do setor de saúde, né? Então esse é o site de RI da própria empresa, né? Aqui dá um disclaimer, então, rapidinho da empresa, onde estão seus ativos, tá? Espalhados aí pelos Estados Unidos apenas, né? Não tem nada fora do país. E aqui, ó, 68% são consultórios médicos e 17% hospitais de cuidado intensivo, e aí tem outros aqui, outras representatividades menores, tá? Mas é um REIT, então, de healthcare, né, do setor de saúde, focado em consultórios médicos, né? Isso tem uma diferença muito grande, alguns REITs daqui a pouco são focados em hospitais, outros em outro tipo de ativo, né? E esse aqui é focado em consultórios. Então aqui a gente consegue até ver fotos do imóvel, né? Se a gente quer aqui entrando no site da RI, normalmente todos os REITs, tá? Tem foto dos seus imóveis, então aqui a gente consegue ver aqui, ó, hospital, aqui uma clínica, enfim, tem várias fotos aqui a gente pode ir olhando, tá? Desculpe. E claro, várias informações, né? Tem esse site aqui, pessoal, que eu gosto de olhar muito, que é o Roya Capital, que ele mostra dados do setor em si, tá? Então, nos REITs, é importante a gente entender bem o setor no qual está inserido, porque como é uma infinidade muito grande, ó, vamos ver aqui eu traduzi, tá, pessoal, para ficar mais fácil, mas apartamentos, construtoras, single family rental, que chamam que é casa única familiar, né? Fabricação, habitação, alojamento estudantil, centro de dados, né, data center que está muito alta, torre de celular, enfim, tem vários tipos aqui diferentes e é importante a gente entender todos esses setores ou os setores nos quais a gente vai investir, porque tem alguns setores aqui que são bem complicados, tá? Então, por exemplo, a parte de madeira que é bem complicado, a parte de hotéis é extremamente complicado, então a gente tem que entender o setor para se investir e aqui nesse site dá um panorama de cada setor. Então, entrando aqui na parte de assistência médica, eu já abri aqui, ele vai dar um disclaimer do setor, né? Deixa eu traduzir aqui, bem como trazer os REITs daquele setor. Então, a gente consegue ver aqui, ó, vários e vários REITs do setor de healthcare, tá? Então consegue ver aqui, vamos ver, o UHT está aqui, ó, também. E aqui ele separa por valor de mercado, tá? Então se a gente for separar aqui, já mostra os maiores, né? Esse aqui seria o maior. E aqui o UHT está aqui embaixo com valor de mercado de 0,65 bilhão de dólares, beleza? Vamos aqui. Então, entrando aqui, a gente consegue ter um disclaimer realmente do setor, tá? Aqui. Então, aqui mostra um
mini ranking, né? É mais ou menos o que estava lá antes, mas mostra aqui a capitalização de mercado, né? O preço atual, tá? Então a gente vê que o HT é um REIT pequeno e aí vai uma curiosidade bem grande, tá? Sobre os REITs, tá? Se a gente for pegar historicamente, né? Os REITs que melhor performaram são os maiores, né? Quando a gente tem essa questão, a gente fala muito nas ações, né? Quanto maior uma ação, mais difícil ela multiplicar o capital ao longo do tempo, em função do seu tamanho, já que ela atingiu. Nos REITs, se for pegar o histórico, é diferente, pessoal. Os maiores REITs de cada setor, historicamente, são os que melhor performaram ao longo do tempo. Por quê? Porque como o REIT ele tem que distribuir grande parte dos seus dividendos, ele se financia, né? Ele cresce tomando dívida. E quanto maior um REIT, maior a capacidade dele adquirir dívidas e a taxa de juros menores. Por quê? Porque ele tem mais garantias para dar no momento que ele vai tomar dívida. Então, os REITs maiores normalmente conseguem crescer e se financiar de uma forma melhor do que os REITs menores, tá? Então, a gente vê aqui que o HT tá aqui embaixo. Um fato curioso é que o MPW, né, pessoal, ele caiu muito, né? Ele caiu muito, ele estava em captação de mercado, né? Ele teve uma queda muito, muito forte, né? E se a gente for ver aqui, é um dos únicos, ou único, na verdade, focado somente em hospitais, tá? E o setor inteiro de saúde caiu como forma geral, assim. Todos esses REITs, se for pegar, né? Obviamente eu não olhei um por um, mas provavelmente a gente foi pegar todos tiveram uma queda bem acentuada. Por que isso? Porque o setor inteiro sofreu pós-pandemia, né? Então, o aumento da taxa de juros americana fez a dívida de muitos desses REITs explodirem, né? É um setor que já é um pouco mais complicado de se trabalhar, tá? E o setor sofrendo, sendo mais complicado de trabalhar, taxa de juros aumentando, acabou sofrendo demais. Então, se for pegar aqui os REITs, o próprio MPW aqui, que é o único focado em hospitais, ele caiu muito, né? E também é o único que tem receita fora dos Estados Unidos, ele pega também a Europa. E aí tem outros que são focados, então, em consultórios médicos, enfim, senior housing, né? Que são casas, desculpe, que são casas para idosos. Então, tem ali vários objetivos, né? Vários tipos diferentes, tá? Então, indo para o HT, aqui vai dar o disclaimer de todo o setor, como eu comentei, tá? Só para entender, quem quer pode olhar depois com mais calma isso aqui, né? Mas, voltando aqui para o HT, no site Fundamentei, então. Vamos ver aqui a performance dele, os números dele, tá? Se a gente for ver, como eu comentei, pessoal, a queda muito forte que ele teve, né? Então, eu coloquei o máximo aqui, vou esperar carregar. A gente consegue ver que ele vinha performando bem, sim, ao longo do tempo, tá? Vinha tendo uma performance bem relevante, uma performance bem boa. E, pós-pandemia, diante do cenário, ele teve uma queda muito, muito forte, saindo ali de, vamos ver, $130 a ação para $46 a ação. Então, uma queda realmente bem expressiva, né? Talvez isso tenha feito com que o nosso inscrito aí tenha pedido para a gente analisar ele, né? Em função da queda que teve, né? Vertiginosa. Mas a gente for ver aqui desde o início, ó, ele vem apresentando sim um crescimento muito bom ao longo do tempo, tá? Então, esses patamares de agora, $46, são patamares que ele estava lá em 2015 e 2016, né? Então, realmente foi uma queda bem acentuada, tá? Se a gente for pegar aqui a cotação versus Fund from Operation, isso é outra coisa importante. Nos REITs, FFO é um dos indicadores mais importantes que tem, tá? Então, se a gente for pegar aqui, o FFO do REIT, ele é crescente ao longo do tempo. Tem altas e baixas, tem, mas ele é crescente. E a cotação, ela segue o FFO, assim como nas ações, né? A tendência é que a cotação siga lucro, nos REITs a tendência é que a cotação siga o FFO. Então, a gente tem o FFO aqui, sim, que teve uma queda, não tão expressiva assim, mas teve uma queda, e a cotação foi derrubada de uma forma mais expressiva, tá? Então, pode ter um gap aqui, sim, de potencial de retorno, tá? Receita operacional, então, né, de onde vem as receitas do fundo, aqui ele é dividido por porcentagem, tá? Foco somente nos Estados Unidos. Deixa eu abrir aqui, acho que o máximo que eu consigo botar é 30 anos. Deixa eu pegar aqui. Então, se for pegar aqui ao longo do tempo, pessoal, a gente vê que o REIT ele vem crescendo, né? Ele cresce pouco, mas vem crescendo, tá? Então, receita vem crescendo. Deixa eu ver aqui. Receita vem crescendo. EBITDA vem crescendo. O endividamento aqui, dívida líquida sobre EBITDA, está em 5,7 vezes, pessoal.
Pode acender um alerta, Jonas? Mais ou menos, tá? Por quê? Porque nos Estados Unidos, como a taxa de juros historicamente ela é mais baixa, é natural que os REITs, também as ações, mas principalmente os REITs, tenham dívidas maiores. Então a gente diz aqui, aqui no Brasil, né, uma dívida líquida sobre EBITDA aí de até 3 vezes é aceitável. Aí, nos Estados Unidos a gente pode jogar uma dívida líquida ali de 3 a 6,5, 7 vezes como aceitável também. Chegando a 7, acima disso, aí já começa um pouco mais preocupante. Então, apesar de todos os problemas que estão passando o setor, a dívida é uma dívida controlada, tá? Não é uma dívida tão grande assim que leva uma preocupação tão grande para, para o acionista. Então, ainda é uma dívida controlada. Só a títulos de comparação, pessoal, o MPW, que eu comentei para vocês que caiu muito, deixa eu mostrar para vocês a dívida líquida sobre o EBITDA do MPW, que ela explodiu, muito também pela queda, né? Vamos ver aqui. Ó, a dívida sobre o EBITDA explodiu muito claro pela queda do EBITDA, tá, pessoal? A gente vê aqui que teve uma queda bem forte do EBITDA. Então, isso aqui não é somente, né, a dívida que explodiu, e sim também o EBITDA que acabou caindo bastante, tá? Mas a título de comparação, a gente pode ver aqui, ó, que ao longo do tempo tem também um endividamento maior, tá? E dentro dos REITs é algo mais comum. Mas enfim, vamos voltar aqui para o HT. Inclusive, pessoal, também historicamente, se for pegar o histórico de retornos, né? REITs que têm uma dívida média têm performance maior do que o REITs que têm uma dívida muito pequena. Então, historicamente, isso também acontece. Por quê? Pela capacidade de financiamento que eu comentei com vocês, né? Então, tem uma tranquilidade muito maior que a gestão consegue trabalhar com com a dívida, né? Então, pessoal, aqui tá, vimos mais alguns números. Vamos então para a parte ali de valuation. E de crescimento, tá? Se a gente for ver o preço sobre o FFO, né? Oh, deu algum erro aqui, não tá. O preço sobre o FFO não tá mostrando o histórico, tá, pessoal? Deu algum erro aqui no site, tá? Opa. Dividend yield, então. Tá? O dividend yield, então, desse REIT ali, gira na casa dos 3, 4%. É um dividend yield alto, tá? Para os Estados Unidos é um dividend yield bem alto. Né? A gente sabe que em função da taxa de juros ser mais baixa lá, os dividendos são menores, então aqui ele está pagando um dividendo bem legal. Quando a gente for ver setor, a parte de crescimento, então ele tem um crescimento sim no FFO, um crescimento de receita, um crescimento de lucro, margens altas, tá? Quando a gente for ver um histórico mais antigo, a gente pode ver aqui no site Macro Trends, a gente vê também que ó, a receita ela é crescente, né? Então se for pegar desde lá 2010 a receita é crescente. Se formos pegar aqui a parte de dividendos da empresa, dividend yield histórico, vamos ver. A gente vê que ele aumenta os dividendos ano a ano, ó, normalmente, né? Então tem um aumento aqui anual ao longo do tempo, desde lá de 2002, que mostra aqui. Desde lá 2003 que mostra aqui, então ele tem os dividendos altos. Aqui eu até posso aumentar o horizonte se eu quiser, ó, pessoal. Né? Vai pegar mais. Mas ele paga um dividend yield bem interessante, tá? Historicamente, é um dividend yield alto para o setor, beleza? A gente pode ver aqui. Bom, analisando aí esse REIT, pessoal, falando um pouquinho dele, tá? Qual a minha percepção com ele? Primeiro, pessoal, é um setor extremamente complicado, tá? Então você tem que saber o que você está fazendo, né? Não dá para ser investindo em REITs, principalmente no setor de healthcare, sem entender que é um setor que passa por perrengues muitas vezes, tá? Que passa por problemas, é um setor complicado de trabalhar, tá? Então, eu gosto sim do setor, tenho REITs do setor, não tenho o HT, tá? Não tenho esse REIT na minha carteira. É um REIT ainda muito pequeno,
vendo a situação atual que se encontra o mercado, a situação que se encontra o setor, a situação que se encontra um REIT, ele está bem posicionado frente a esse sistema, tá? Então, eu acredito que sim, que seja um REIT que daqui a pouco possa ser uma boa oportunidade. Então, os números deles são números bons, são números consistentes, vem crescendo ao longo do tempo, vem administrando bem essa situação, mas tem um ponto de atenção em função de tudo que está acontecendo. Isso é para todo o setor de healthcare. Tá? Então, achei um REIT interessante, não está na minha carteira, como eu comentei, né? Nunca tinha analisado ele, na verdade, e vai também da estratégia de cada um, né? Querer se expor a determinados setores, determinados tipos de setores também, mas é um REIT que pode sim ser interessante, não é nenhum tipo de recomendação, nem de investimento, nem de desinvestimento. Mas espero que com essa análise tenha ficado um pouco mais claro o que esperar do REIT, o que esperar do setor também, né? Entender um pouco melhor os números deles, entender o que é importante de se olhar dentro de um ativo desse segmento, né? Mas, como eu falei, eu acredito que o REIT parece estar bem posicionado frente à situação atual que está acontecendo. Claro que para isso seria interessante ver o formulário Tanqi, analisar de forma mais profunda essa questão também das dívidas, né? Como é que funcionam as dívidas, qual o prazo de pagamento, essas coisas todas. Mas acho que é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho e mandem para os amigos de vocês também. Não esqueçam, coloque aqui embaixo o ativo que vocês querem que a gente analise aí para o próximo Holder Talks. Holder Talks, beleza? Valeu!